Ele tem uma coisa, aquilo que em inglês a gente chama oryx. Um negócio assim, weird. Tem. Esquisitinho. Eu não sei como é que fizeram, por que fizeram isso. Aí você teria que falar, não pode falar. Negócio esquisito. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o Crescendo Linguística e Imagética dentro da Crescendologia. O Crescendo Linguística e Imagética é a hipótese do predomínio holo-mnemônico, gradativo, evolutivo, atacadista, mental somático, da estrutura dos fatos, do mecanismo de retenção das vivências da consciência sobre os signos, as palavras, o varejismo ou as formas faladas ou grafadas, desenvolvendo a autoconsciencialidade mais lúcida na direção do conscienciês, da cosmoconscienciologia, superior aos dicionários sinonímicos, antonímicos e analógicos paracerebrais. Então, essa hipótese aqui é o seguinte: a imagem daquilo que você viu como sendo uma vivência, ela supera a palavra que você tem para explicar aquilo. Então, isso é o caminho do conscienciês. Do conscienciês desaparecem os problemas de você ter. Então, a primeira coisa que desaparece é o signo. O signo, então, é uma imagem fixada. Agora, a outra imagem é aquela que você reteve na sua cabeça, na sua consciencialidade. Então, a gente fala assim, por exemplo, mandioca, doce de mandioca. Tem doce de mandioca. Agora, você lembra da mandioca e lembra do doce, lembra do gosto do doce. Você gostou do doce da mandioca. Então, veja, esse é um crescendo. A linguística não tem mais razão de ser. Você lembra da mandioca. Agora, você tem que expor aquilo. Nesse processo da telepatia do conscienciês, a exposição, então, vai àquela da mandioca. É aquilo que você comeu. Mas você não precisa usar o nome. Então, essa é uma hipótese do futuro para a gente ver dentro do processo da cosmoconsciência. Agora, o que é que está falando aqui na fatologia? A comunicação interconsciencial, a linguagem comum, a memória nominativa, a memória imagética, os nomes, as imagens, a progressão mnemônica, a progressão comunicativa, a intensificação progressiva da cognibilidade, as imagens falando mais em comparação com as palavras, o ato da consciência recordar o objeto pelo nome, o ato da consciência recordar o objeto pela funcionalidade no contexto amplo da vivência, sem pregar o nome. Isso aqui é a base de tudo que nós queremos dizer aqui. O ato da consciência recordar o objeto pela funcionalidade, no contexto amplo da vivência, sem pregar o nome. Então é aquilo que você sabe, não, eu estou lembrando o que é que você está falando. Não, eu lembro daquela pessoa, mas eu não lembro do nome dela. É isso aí. Agora, o ato da consciência fazer predominar a análise, que é a hermenêutica da estrutura do objeto sobre a síntese ou o nome do objeto. Aqui nós estamos chamando que o nome do objeto seria a síntese.
Agora, a análise é aquela retenção que você tem da estrutura do objeto. Agora, o descarte dos mitos, a mensagem subliminar, a análise imagética, a síntese nominativa, a linguística estrutural, a expressão por meio de imagens. Então, imagética quer dizer imagem. Se fosse imagística, seria da imaginação. É aquilo que a pessoa pensa. Então, até um certo ponto, a imaginação, ela pode substituir o processo da imagem. Aí acaba com a televisão, com o cinema, essa coisa toda. Então a cosmoconsciência está na frente dessas mídias todas que tem por aí. Agora lá no fim nós falamos, o ideal é a consciência lúcida abordar o crescendo linguístico e imagética na condição de hipótese, de tentativa transcendente, para se explicar racionalmente a estrutura do conscienciês. Como interpreta você a teoria do crescendo linguístico e imagético? Você encontra algum viés esclarecedor no entendimento do tema? Agora, eu quero dizer para vocês que esse verbete é 1111. É 1111, esse aí. 4 páginas, 44 logias. Tem 9 máximos. Você pode aumentar, se quiser, aí a filiologia. Agora, ele tem, por exemplo, a sinonímia, antonímia é fraquinha, mas o resto é muito forte. Por isso que ele tem 9 máximos, você viu, né? Agora, gente, eu tenho aqui algumas coisas para falar. Hoje nós estamos online. Ontem nós estávamos offline, porque choveu muito aqui e apagou tudo. Eu tive que falar sem micrófono. De modo que eu vou responder umas perguntas de ontem, para os teletertulianos de ontem. Hoje, quem é aqui o retardatário sou eu. Estou falando as coisas de ontem, sou retardatário. Né? Estou chegando atrasado, mas estou ainda falando, já é alguma coisa. Então aqui, calor excessivo nos pés significa que a pessoa possui muita energia? Poderia explicar algo mais sobre isso? Estou perguntando que às vezes precisa até colocar os pés na água para continuar trabalhando. Porém, não sei trabalhar com energia. Olha, o processo aí geralmente, quando esquenta ou esfria os pés, isso aí diz respeito ao neurovegetativo. É preciso ver se você não tem alguma anfotonia, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa também que é bom ver é qual é o nível da sua pressão arterial. Outra pergunta cretina, mas adequada, que vale a pena é o seguinte: você é hiperativo? Isso também é outra coisa que é bom saber. Agora, a energia aí é da Kundalini. Sendo assim, é preciso ver os processos que quer que se passe com você e matéria também de sexo somático. Isso é para resolver o seu caso. Agora, a energia em si, ela não tem tanta consideração ou influência nessa questão daí, não. É o processo terminal, é mais o problema. O que esquenta o corpo é o sangue. Então, isso aí é bom ver o seu processo de circulação, ver as suas mãos como é que são. Agora, que tem um nível vegetativo nisso, tem. Mas é preciso examinar com mais calma. Não pode ser assim, perfunctoriamente, superficialmente, do jeito que eu estou falando. Isso aí não é correto. Usei filtro de barro de água por mais de 20 anos. Agora, com esse modismo de usar água mineral com embalagem de plástico, acabei abolindo meu filtrinho de barro. Poderia dizer alguma coisa sobre isso? Será que também é prejudicial? Olha, depende da limpeza do filtro, né? Filtro é uma coisa que é preciso ver, a limpeza de quando em quando, que modo que é, eu não sei, que aquilo pega muita bactéria, vai devagar com a dor também. Agora, o ideal é arranjar alguma coisa sem o plástico e ter cuidado com ele. Outra pergunta. Tenho tido várias manifestações e sinto que um guia que me acompanha é oriental e quer trabalhar com a cura. Às vezes acordo e estou fazendo gestos estranhos como se estivesse dando um passo em mim mesmo. Encontro pessoas quais tenho certeza que já as conheço. Lembro dos lugares que só existem meus sonhos. E geralmente nelas ou neles eu nunca ando, sempre flutuo. Acordo com uma sensação maravilhosa de ter realizado tal ato como se tudo fosse real. O que está acontecendo? Qual o caminho que devo tomar? Olha, seria bom você estudar projeciologia para ver o que é que tem de real em tudo isso e para você afastar todo o processo onírico ou de imaginação e outras coisas nesse sentido. Agora, para isso é preciso estudar mais o processo da projeção.
ver como é que funciona, o EV, etc. Tal. Vale a pena estudar, no seu caso. Outra coisa, há mais ou menos 2 anos fiz curso do CIP do IPC em Belo Horizonte. Sou muito sensitiva, por isso gostaria de aprofundar mais no assunto sobre clarividência. Olha, seria bom você participar, quando puder, do complementário e de coisas mais ou menos nesse sentido, fazer laboratórios, etc., as dinâmicas de parapsiquismo. É assim que pode ser desenvolvido o processo da clarividência. Agora, leia lá aquele capítulo que eu falo para começar a pessoa a distinguir o processo da clarividência dos olhos e para-olhos, que é o capítulo sobre hipnagogia do Projeciologia, o livro que eu publiquei. O livro está sendo agora lançado, a 10ª edição dele. Projeciologia. Quais as vantagens para-anatômica e parafisiológica entre a semi-possessão maligna e a possessão maligna? Como funciona exatamente a possessão total benigna e quais contextos ocorrem? Olha, a possessão benigna, quando ocorre, é o problema que chama de incorporação ou da psicofonia, por exemplo. Tudo é baseado nisso. São fenômenos que podem ocorrer de uma maneira mais ou menos homeostática, sadia, sem patologia, sem doença. Agora, tudo de que modo? É uma pessoa que cede temporariamente o corpo humano para outra consciência se manifestar. Agora, a diferença que tem com a possessão maligna é que a possessão maligna, ela deixa um rastro, um vestígio negativo, piora a pessoa, ficam as energias pesadas em cima da pessoa, isso que eu chamo de bloqueio de energia. Já na questão, por exemplo, de se comunicar, haver um comunicante extrafísico, que é um amparador, ele não deixa nenhum rastro negativo. Então a diferença básica mesmo entre a semipossessão positiva e uma possessão maligna é o problema da energia e do resultado. O resultado em favor dos outros, do ponto de vista de assistência. E o resultado em favor da pessoa que não deixa nada negativo nela. Agora a pergunta, essa aqui já é de hoje. Para o homem solteiro e disponível, seria cosmoético abordar uma mulher também solteira, disponível e carente, afetivo sexualmente, fazendo a sedução dessa mulher para uso de bioenergias além da lábia? A intenção é suprir carências próprias da mulher. Se melhorar as energias da mulher e ajudar com os assédios dela, seria uma manipulação cosmética? Tem um tabu em cima disso. Pode aprofundar e, se for besteira, explicar? Olha, é besteira. A gente não deve mexer com essas energias visando tentar ajudar os outros. Todo mundo que ataca a Kundalini dos outros é um senhor problema. Isso aí pode ser feito o dia que você tiver com a dupla evolutiva, vocês dois combinam, faz os exercícios que quiser, pode até fazer os exercícios com energia, matéria de sexo entre os dois. Aí não vai entrar fantasia sexual nenhuma e nem nada atrapalhado. Agora, fazer isso aí não, isso é assédio violento, aberto, difícil. E outra coisa, você falou aqui, eu vou repetir o que você falou aqui um pedaço. Seria cosmético abordar uma mulher também solteira, disponível e carente afetivo sexualmente, fazendo a sedução dessa mulher? Essas mulheres geralmente, vamos supor, 51%, que eu estou sendo bonzinho, o Antônio não está aí, né? Mas 51% só, elas são assediadas, porque são carentes. Um monte delas. Na hora que entra, você já vai arranjar então um colega para fazer o assédio junto com você, que já está acostumado com a presa, a vítima já há muito tempo. De modo que, de cara, você já começa a perder. Na corrida, ele já está ganhando de você. Então, isso é um senhor problema também. A gente tem que abrir o olho com isso. Mulher carente, solteira, afetiva e sexualmente, parece uma presa, mas é um perigo. Agora, todo mundo que investe sobre a Kundalini dos outros, porque tem também o caso da mulher que investe sobre a Kundalini do homem, né? Tem essas coisas todas, o sexo chakra do homem. Elas são em menor número, mas elas existem. Eu sei o que é isso. Eu sempre me conto para vocês o negócio do meu curso de sexomática, que um monte sentava aqui na frente para ver como é que eu reagia falando de sexo. Quer dizer, isso tudo é.
Então nós temos que abrir o olho com isso. Não se usa o sexo. Sexo é um troço de bicho, de animal. A consciência não tem sexo. Na hora que a gente dá muito valor para a sexologia, a sexualidade, isso cria problema para a pessoa. Li sobre as energias antipáticas e preciso que me ajude a entender melhor esse processo e como fazer para superar. Outra coisa, como eliminar da nossa energia após algum trabalho energético, ou quando a pessoa tem a tendência de pegar essas energias negativas. Pegar aqui no caso quer dizer contagiar, né? Se contaminar. Ela assimilar e não saber desassimilar. Ao fazer o panorama da minha vida, me vejo voltada para assistência nessa vida, sou sozinha, sem filhos, trabalho e meu grau de satisfação com a realidade que vivo é insatisfatório. Mas quando estou lendo, estudando sobre as grandes verdades, me sinto feliz demais. Mas reconheço falta de estrutura para conhecer mais os objetivos maiores que vim buscar nessa existência. O que posso fazer para sair disso? Você deve procurar imediatamente a Apex, o mais depressa possível. Você está mostrando aqui a carência da Apex, do processo, para estudar o problema da PROEX, a programação existencial. Agora, sobre esses casos aí, seria bom, se você não tem, arranjar um laptop, anotar suas coisas, você gosta de ler, começar a trabalhar com mental soma. Isso vai ajudar nos seus processos. E depois, trabalhar mais com EV para fortalecer, expandir e aprofundar a sua sinalética energética para o ciclo. Isso aí é importante. Outra coisa. Outra pergunta. Qual a sua opinião sobre jejum, se é uma boa técnica para desintoxicação? Existe ectoplasma negativo? Existe ectoplasma negativo, que as pessoas, às vezes, têm ectoplasma, não sabem nem que tem. E elas, às vezes, já mexeram com aquilo em outras vidas, não sabem nada. Então, tudo isso é possível, sim. Agora, o jejum é bom, mas só deve ser feito com a superintendência de um médico de confiança. A pessoa não pode estar fazendo jejum para a própria cabeça dela, não. É igualzinho fazer automedicação, isso mata. Você tem muito cuidado. A gente não deve arranjar uma pessoa que não entende nada de medicina, ela começar a tomar remédio pela própria cabeça dela. Isso é um perigo. A mesma coisa é fazer jejum. O jejum tem que olhar muito o tipo de jejum, o que é que você vai beber, ou o que é que ainda vai comer, quanto tempo, de que modo, o que você vai fazer nesse período, isso tudo o médico tem que superentender. Se você quiser ver alguma coisa sobre jejum, olha no meu livro, Projeciologia, que tem a técnica do jejum. Olha lá como é que tem que olhar tudo, todos os detalhes, de modo que isso é importante. Agora, eu queria falar aqui para vocês, a Folha de São Paulo, que é de ontem, quarta-feira, dia 11 de fevereiro, na parte aqui tem aquela croniqueta do Clóvis Ramos, que é aquele grande jornalista da Folha lá de São Paulo. Ele escreveu um negócio terrível. Homens bomba de Batina. O pai de Eluana Englaro, a moça italiana que morreu anteontem, quando os médicos deixaram de alimentá-la após 17 anos de vida meramente vegetativa, deu uma esclarecedora entrevista ao jornal espanhol El País, publicada no domingo passado. Explicava Beppino Englaro com uma nitidez que os melhores filósofos e teóricos terão dificuldade em acompanhar. As pessoas vivas são capazes de entender e decidir por elas próprias. Isso é o que o homem falou. Por isso, essa definição que parece incontestável, Eluana não era um ser vivo e, portanto, atá-la uma máquina como pretendia o Vaticano e, por pressão dele, o governo italiano, é que seria desumano. Aplica-se idêntico raciocínio a qualquer pessoa na mesma situação, ressalvada a importante diferença traçada ontem por João Pereira Coutinho nessa folha, entre matar e deixar morrer. Há uma diferença enorme. Posto que, de outra forma, o Vaticano comportou-se, nesse caso, com o mesmo desrespeito à vida dos homens bomba. E pior, gente, olha a lógica da argumentação dele. E pior, não é um caso isolado. O Vaticano também havia revertido a excomunhão do bispo britânico Richard Williamson, mesmo depois de ele ter negado o Holocausto.
Williamson, contra toda evidência histórica, contra todos os arquivos disponíveis, diz que os judeus mortos pelo nazismo não foram 6 milhões, mas 200 mil a 300 mil, e que não houve mortes em câmaras de gás. Só para efeito de raciocínio, aceitemos por um segundo esse disparate. Ainda assim, qualquer pessoa que respeite a vida ficaria indignado à morte com o assassinato de 200 mil, 300 mil pessoas em câmara de gás, ou onde seja. Quer dizer, o negócio então, matar 6 milhões é muito, agora 200 não. Isso é coisa. Vocês estão entendendo o argumento? Agora, medir o holocausto por quilo, igual comida, como parece fazer o bispo, é crime hediondo. Gente, medir o holocausto por quilo é crime hediondo, está certo. Agora, de novo, é o mesmo desrespeito à vida dos homens bomba, e que só prova que fundamentalismo não é exclusividade islâmica. Por isso, homens bomba de batina, eles existem também. Isso é a perfeição. Em matéria de argumento, é a de ontem. É lá você sabe, na opinião da Folha, é a página A2, logo que começa o jornal. E eu vi isso aqui, isso é uma preciosidade. Eu coloquei ali, ó, catolicismo. Liquidou com o catolicismo na atualidade do negócio. O negócio está muito sério. Agora me conta, o Marx não está aí não, né? Eu estou atrás dele. Você já falou com ele alguma coisa ou não? O Marx? Ainda não, né? Então tá. Agora, eu preciso te falar. O Ivo também não está aí não, né? Esses dois eu estou procurando. Se apareceu o Marx e o Ivo, tá certo? Oi, Pode falar. tudo bom? Eu gostaria de saber, entender um pouco melhor, nesse contexto desse crescendo linguística e imagética, a questão do livro, que são palavras, né, são escritas, Sim. E a questão do infográfico. Em que papel se encaixa o infográfico, que são imagens, e que, pela própria definição que as pessoas retêm melhor e estão crescendo até para o cosmoconsciência, que papel se encaixa o infográfico nesse nosso contexto evolutivo? O infográfico é mais um processo de comunicação gráfica. Qual Sim, o mas problema? Não estou vendo nada demais nisso. É igual o livro, tudo isso. Eu quero entender, professor, por exemplo, aqui a gente escreve. Então, o livro seria, no caso, a obra-prima. Quando você fala aqui no crescendo Mas linguístico é aquele que imagética... fica aqui. Isso não tem nada a ver com esse processo nosso desse crescendo. E pode ser outro. Não? Não. Escuta, o livro é aquilo melhor que tem aqui para ficar. Tem Eu nada sei. que ver se você tem memória, se não tem, se tem imaginação, se tem imagem boa, imagética. Tem nada a ver com isso. Do ponto de vista da vida nossa, o livro, a meu ver, isso é a minha opinião, é o melhor processo que tem aqui. Entre os objetos do cosmos, o mais importante que tem é o cérebro. Aqui, para nós, o objeto mais sério que tem é o coração. Se para o coração, para tudo. Agora, do ponto de vista de ficar além do coração, além do cérebro, é o livro, a meu ver, que é o que fica. Você vai falar assim, não, mas eu, por exemplo, eu faço desenho e eu faço arquitetura, então eu posso fazer uma obra. A obra vai embora. E são poucos, e ela é fixada. O livro não, o livro anda. Ninguém sabe o alcance que o livro vai. Uma casa, uma construção, ele não sai do lugar igual a árvore. Então, isso é um problema. Eu pergunto isso por causa da própria definição aqui, e da forma de retenção. Não, que mas a gente tem. definição tem a ver com a definição, é a hipótese para mostrar isso aqui dentro de você. Tem nada a ver com a vida humana. Mas a gente fala vida humana, professor. Só tem, mas no caso aqui não tem nada a ver. Então não entendi nada. Você não entendeu nada, está com dificuldade mesmo. Você tem que se abrir. É aquele seu negócio. Você tem aquela dificuldade de pensar o negócio por você antes. Você sabe, o nome disso que eu uso é apriorismo. Não, eu queria entender porque eu concordo com você, professor. O que interessa é você ver as coisas. Você lembra das coisas pelo nome ou você lembra do cenário, da ocorrência, da vivência, do episódio? O que é? Como é que você lembra? Memória mais Se de linear. vez em quando você não tem dificuldade de lembrar o nome da pessoa que você viu, você sabe, não, eu sei quem é que você está falando, mas você não lembra, o nome dele é Afrânio, você não lembra. Não, eu lembro dele do bigodinho dele, o cabelo que ele tinha, a roupa que ele estava. Então veja, a imagem você guardou, mas agora o nome
você não guardou. Agora, então, veja, o que eu quero mostrar é justamente isso através do signo. Signo é o nome. Então vai chegar um ponto que esse nome, que nós já esquecemos pela memória, vai ficar só retido à nossa vivência através daquilo que a gente lembra. De vivência. Lembrar a vivência. E não a aparência. Nome é aparência, é superfície, não interessa. Agora então, escuta, isso não tem nada a ver com livro, com infográfico, com uma tese, uma coisa que a pessoa escreveu, um dicionário, uma enciclopédia, tem nada a ver com isso. Isso é outra coisa à parte. A hipótese é essa. Com o passar do tempo, nós vamos fixar mais isso. Agora, outra coisa. A gente nota que na questão de memória, às vezes, uma boa parte, eu não sei como é que é, mas, por exemplo, quem é de vocês que às vezes lembra de certas coisas, mas não lembra do nome? Tem alguém aí? Levanta a mão. Nós estamos caminhando para isso. Alguma coisa ocorre dentro da gente com isso. E eu vejo o seguinte, quanto mais você estuda, mais isso pode estar acontecendo com a pessoa. Quanto maior o dicionário cerebral, mais coisa tem que dividir guardar que a pessoa não guarda, que a retenção fica difícil. No entanto, o dicionário cerebral dela é imenso perante aquela realidade. Mas então o processo não é só da imagem, a imaginação que fixou a imagem. Você está entendendo? Então, isso é que é essa hipótese do crescendo linguístico e imagético. Então, a tendência vai ser a linguística caminhar para o consciencieza. A gente não sabe como é que é, né? Daqui a quantos milhares ou milhões, sei lá quanto tempo, depende da gente, a gente chegar lá, para a gente entender o que é esse negócio de consciencieza. A telepatia é isso. Numa telepatia, por exemplo, pode vir aquela imagem, você não tem nome. Então, por exemplo, uma pessoa é da Rússia, você não entende russo, ela não entende o seu português. No entanto, ela é capaz de telepatizar para você fora do corpo, você vai entender tudo. Você entendeu aí ou não? A imagem. Então veio a vivência daquilo, mas não veio o nome. Então a pessoa não mandou o cartão de visita. O calling card não veio com o episódio, com a vivência. Entende? Então, por exemplo, cada episódio daquele está sujeito à legenda. Aí vai entrar designer e fazer a legenda. Você está entendendo? Porque não tem. Então você já pensou? Eu falei um russo. Vem um grego, transmite, um japonês, um chinês, transmite para você pela imagem. Se a telepatia é boa, não precisa da língua. A capite? Agora aí é que entra a capite, entra a língua. Tá certo? Professor, deixa eu ver. É a intensidade progressiva da cognoscibilidade? É isso, né? Tá. Então, dentro do conscienciês, vamos dizer que a pessoa tem um dicionário cerebral muito grande e tal. Vai inverter, você falou que a gente lembra do objeto primeiro, para depois lembrar do nome. A minha hipótese é o seguinte, é pior, é mais embaixo. Uma pessoa tem todos esses 3 dicionários muito grandes, o sinonímico, o antonímico e o analógico, enorme. Mas o dicionário que ela tem, imagética, é superior. É superior. Agora veja, a imagística dela é que vai saber, ela vai julgar com o quê? Dentro da imaginação dela, ela vai julgar com a imagem ou com a forma? Você está entendendo? Agora você veja, a televisão e o cinema é tudo baseado na imagem e na conversa, no diálogo. Você está entendendo como é que é? Agora, o processo todo é que é aquela imagem que fica mais. Agora, o diálogo já é a comunicação. Então, por exemplo, o ideal seria que tivesse a imagem e a telepatia. É justamente o código de consciência, é isso. Tá. Na pangrafia, vem a informação em bloco, em imagens. Aí você, então, vai traduzir aquela imagem. Não, mas não é só isso. Ela vem com todos os fenômenos. Sim. Isso aí está pobre. Isso aí Sim, é para começar. De imediato, a gente apreende a imagem, certo? Mas isso não é pouco. Eu sei que tem mais coisas A nisso. pangrafia vem qualquer tipo de fenômeno. Todos eles juntos. Há uma convergência de tudo.
Então Mas a primeira leitura não é já da é imagem? o caminho da cosmoconsciência. Não, mas a primeira leitura não é da imagem? Não. Que a gente faz? Não é bem assim não. Às vezes é difícil. Você poderia falar que a primeira leitura seria um negócio, seria a ideia. Agora a ideia o que seria? Não é nem imagem, nem forma, nem nada. É algo que tem aí. Agora, o que se passa? O fenômeno é justamente isso, é uma vivência. Por exemplo, até que ponto que a sensação que você tem, o sintoma, o sinal, a sensação de algo que você viveu, o que é isso? É uma imagem? É uma palavra? É uma denominação? Não, é uma vivência. Então lembre-se, o processo é de vivência. E quando a gente fala vivência é outra coisa. Então o que eu quero dizer justamente é isso. Aqui, o caminho nosso é para uma vivência aonde a sua cognoscibilidade, ou seja, a sua autolucidez, vai superar, primeiro, a forma, a palavra, a imagem, depois a própria imaginação com a memória. E aquilo vem a vivência pura. Acabou. Aí vira vivência então, pura. esse é que é o caminho, o futuro parece que é isso aí conosco. Tá bom. Agora, eu estou submetendo isso tudo ao nível de hipótese. Eu não estou falando que isso existe. Estou falando que está aí para se discutir, debater, pesquisar, é uma proposta. Experimentar. Tá. Agora, onde fica a mensagem subliminar nisso? Qual é o peso que ela traz? Subliminar. A subliminar dela? É o seguinte, ela vem dentro do processo do consciente e inconsciente da pessoa. Aquilo que está subjacente à lucidez da pessoa. O subjacente à lucidez da pessoa. Pensa bem. Então isso às vezes pode estar entrando por outra entrada no corpo da pessoa ou na percepção dela. Já não era aquele consciente que ela está ali prestando atenção, com lucidez, tudo isso. Aquilo está afetando às vezes a parte bioquímica da visão dela. É aquilo que acontece, por exemplo, com aqueles negócios quando começa a tremer e a pessoa tem uma crise epilética. É a mesma coisa, isso tudo é processo subliminar. Agora o subliminar, por exemplo, para você começar a entender, é o caso de estudar aquilo que eu falei aqui sobre o problema de ver o carpete. E você fazer o esterograma, mandar para baixo, mais fundo ou não. Aquilo já é o problema. Só que aquilo é feito com consciência. O subliminar é isso sem consciência. Então afeta você. Outra coisa que é subliminar até um certo ponto para a pessoa entender é a hipnose. A hipnose também até um certo ponto é isso aí. Agora aqui outra pergunta. Quais são os primeiros sinais padrão do meu amparador pessoal? Como posso ter certeza de identificar meu amparador? Escuta, a pessoa quer que eu já mostre o sinal padrão do amparador dela. Olha, eu acho que ele está puxando o lóbulo da sua orelha esquerda. Todas as 5 horas do dia, de madrugada e de dia, também à tarde. Escuta, você que tem que ver quais são. Você tem que localizar o amparador, sentir a presença dele e ver o que acontece. Ele vai passar para você as possibilidades de vocês terem uma interatividade mais profunda, mais séria, mais eficaz, mais produtiva dentro do trabalho. Agora, a melhor coisa que tem é a TENEPS. A TENEPS, que é todo dia, você vai ter um entreveiro ou um contato com o amparador, acaba desenvolvendo, não tem jeito. Ontem no SBT foi exibido um programa sobre cirurgias espirituais. A reportagem ocorreu na cidade de Abadiânia, em Goiás, onde o médium João de Deus realiza cirurgias incorporando o médium Dr. Augusto Almeida. Como explicar o fenômeno das cirurgias espirituais invasivas ou não que são feitas nas pessoas? A comprovação de que realmente funcionam, foi entrevistado também um psiquiatra da USP que estuda os fenômenos da mediunidade. O senhor conhece as pesquisas feitas nessa universidade? Olha, eu não conheço as pesquisas da universidade, não. Agora, sobre processo das paracirurgias, eu conheço um bocado. Qualquer coisa é bom você ler um capítulo que tem no livro Projeciologia sobre paracirurgia, que vale a pena que ali a gente indica alguma coisa sobre isso. Paracirurgião, paracirurgia. E outra coisa, além disso, existem as paracirurgias invisíveis.
Por exemplo, em certos cursos que se dão aqui de parapsiquismo, no SCP-2, etc., tal, tudo às vezes acontece para cirurgias invisíveis. No detalhismo, página 23, item ciclologia, eu poderia explicitar cada item, a relação entre eles. Vamos ver. Ciclologia. O que é que nós estamos falando? O ciclo evolutivo da mental somatologia. O ciclo evolutivo da mental somatologia é o seguinte: a pessoa tem o soma, depois ela usa as energias como se fosse um animal, um bicho, que é o próprio reptiliano. Depois ela começa a ter sensações, sensibilidade, então ela usa demais o processo da emoção e às vezes comanda o seu próprio destino pela emoção. Depois ela vira gente, então ela começa a raciocinar, a racionalizar as coisas, a ter lógica naquilo que ela faz. Então ela chega na mental somática. A mental somática, que é a mentalsologia, que esse aqui é o ciclo aí para chegar até lá. Aí, então, ela já entrou no paracorpo do autodiscernimento. Com esse discernimento, então, ela não usa mais nem boa vontade, nem boa intenção apenas. E ela não vai usar nem o senso popular, nem o senso comum. Esse senso normal aí da pessoa. Ela já vai ter, então, um senso maior, que é o processo do discernimento. Agora, o ciclo evolutivo da holomnemônica. É a hora que a pessoa, por exemplo, ela tem apenas uma memória curta das coisas, ela começa a ver que existem muitas memórias e ela começa a funcionar com isso, até chegar um ponto que ela usa a holomemória, que ela lembra dessa vida e lembra de outras vidas anteriores. E ela tem uma visão holobiográfica de todas as suas vidas. Agora, isso tem que começar ampliando principalmente os dicionários cerebrais da pessoa. O dicionário sinonímico, o antonímico e o analógico. Agora, outra coisa que você ainda pediu, o ciclo evolutivo da consciência livre. É você, por exemplo, que um dia vai ser consciência livre. Então, eu ainda não sei como é que isso funciona não, mas que isso existe, existe. Até lá, é bom olhar aquela escala evolutiva das consciências e ver onde é que você está. E olha qual o próximo passo seu. Você está onde? Então, você veja, eu estou aqui, vou alcançar aquele outro. A consciência livre está lá no fim. De modo que é um outro problema, tem que ir com calma com isso aí. Agora, eu vi que o Max chegou. Ô Max, nós temos uma notícia para você. Várias pessoas vieram me pedir para fazer esse livro encadernado. Você está de acordo? Está tudo certo? Agora, ó, o lógico é depois conversar alguma coisa com você, já sobre o ano que vem. Alguma coisa, ele já está estudando 2010, você sabe que a Apex não para, né? Apex pensa afinal, longe, ele está no ápice, né? Ápice da Apex. Então é um problema, seria bom você depois conversar com ele. Com relação à capa do livro aqui, a Valesca também que vai estar ajudando a gente, né, Valesca? Tudo bem aí para você? Pois é. Agora, ó, eu desejaria fazer a capa com aqueles formatos que o nosso amigo arranjou, que é melhor do que esse que vocês fizeram da 10ª edição. De qual? Fonte, tá falando? O Everton depois dá para você lá como é que é, tá certo? Professor, Pode falar. Gostaria que o senhor pudesse, se fosse possível, se estender um pouco nessa questão do processo da profilaxia e do processo profilático e curativo desse crescendo linguístico em relação às vivências traumáticas. Quando o senhor colocou que nós poderíamos fazer uma análise dos verbetes enquanto solução profilática e curativa, né, em relação às doenças, eu estive analisando esse verbete, achei que ele é o ponto assim máximo, né, de atingir essa profilaxia das vivências Rosa, traumáticas. a gente tem que entender o valor da forma e também a dispensa da forma. O problema é o seguinte, por exemplo, em projeciologia, a gente fala uma coisa muito séria, que é o seguinte: você vai fazer uma projeção, esqueça desse mundo, esqueça de tudo que tem aqui, até do seu corpo. Isso aqui é o ideal. Então o problema nosso, cedo ou tarde, pela própria evolução, é a gente caminhar para ser a gente. Nós temos a consciência que nós somos, e não outra coisa. A hora que a gente vira muito bicho, que a gente tem corpo aqui, a gente pensa que a gente é o corpo, a gente pensa que a gente é animal. A nossa consciência ela é mais sutil, ela é mais abstrata, ela é mais insubstancial perante essa matéria.
Então, isso tudo tem que ser visto aqui para nós começarmos a entender esse crescendo linguístico e imagético. Agora, nessa questão da forma para a comunicação, é uma necessidade que nós temos, que nós não somos consciência livre. Que é o que é essa pergunta que fizeram ali. Professor, mas a abertura, a entrada na consciência vai mais direto desta forma, não é? Diretamente ao trauma. A evolução da consciência, ela se faz mais rapidamente, ela é potencializada, se faz com muito mais eficácia, então, se nós levar para essa insubstancialidade nossa. Agora, como é que você vai explicar isso para o povo? Você explica. Aqui 50 anos eu estou falando certas coisas, o negócio entra aqui, sai aqui, quando sabe que às vezes nem entrou. Então é um problema. Agora, isso aqui, eu estou falando para vocês que eu já considero que vocês estão na ponta. Eu estou mexendo com o supra-sumo em matéria de, vamos dizer, consciencialidade aqui. Então eu acho que alguns de vocês já vão entender isso aqui bem. Você está entendendo? Uma determinada palavra, ela vai ser aquele chavão onde ela vai, aquela vivência traumática, ela vai ter o feedback e agora, ele mesmo pode fazer sua autocorreção. Uma outra coisa séria, né? Quanto mais poliglotismo você alcançar, melhor para você deixar tudo. Por causa do signo, né? Mas não é só isso, é o processo da evolução. Por exemplo, a gente fala, o serenão, ele já está chegando a ser serenão e ele ainda não foi embora, porque ainda falta alguma coisinha para ele estudar, que ele ainda não estudou, que a Terra pode fornecer para ele. A hora que a Terra não tiver mais nada para oferecer para ele, ele não pode ficar aqui mais. Ele é obrigado a evoluir mesmo não querendo. Você está entendendo como é que é? Chega num ponto que a própria evolução impulsiona a evolução da pessoa. Entendeu como é que é? Então, o problema aí é a mesma coisa. Chega num ponto que toda essa manifestação material, boboca, superficial, você perde o entusiasmo, a motivação, o interesse, o ânimo com isso. Você cansa de ser bicho. Agora, a gente começa a ver isso, o seguinte, aqui na vida humana, a pessoa começa a ser assim, a hora que ela começa a dominar o sexo. A gente falar em dominar o sexo é uma das coisas mais bravas que tem. Eu sei porque eu dei esse curso 15 anos. E eu sei o trabalho que é que dá um processo de sexomático. Agora veja, a hora que você começa a dominar isso, você já está começando a se inteirar mais da energia. Por quê? Aqui, nesse planeta, ou melhor, nessa dimensão, o sexo predomina, ele é o rei. Agora, se nós já começamos a dominar o sexo, você está dominando a energia, que é o processo mais grosso que tem no cosmos. Que é a coisa que existe aí. Você já está começando a se interessar mais por você e já dispensando a muleta da energia. Porque no fundo, tudo é muleta. Eu falo assim, isso tudo aqui é muleta, isso tudo é Maya. Quer dizer, é ilusão. Você está entendendo? Então, o problema, um dia, nós já vamos chegar e a gente vai falar, tipo serenão para serenão. Então, consciência para consciência. Todas essas aparências já vão desaparecer. Agora, eu acho que, com os cursos intermissivos e a reurbanização da Terra, mostra que nós já chegamos nessa hora. A gente já pode começar a pensar nisso. A gente já tem capacidade já de começar a entender, mesmo que seja uma boa parte dessa estrutura, de uma maneira teórica. Mas nós vamos chegar a vivenciar isso já. Já temos, vamos dizer, assimilação, aceitação. Já podemos administrar essa cognição, esse conhecimento. Você está entendendo? É isso aí que você está... Estou pensando. É vivenciar de tal forma que vai zerar, não é? Isso. Então, quando o senhor ontem falou em questão de realidade e subjetividade... Eu pensei, até não tive a oportunidade. O senhor percebeu, agora, né? O problema todo é o seguinte: por enquanto você não pensa em zerar. Você pensa em mitigar, em minimizar, em diminuir, em abater a importância dessas coisas todas. Mas agora, eliminar, nós ainda não podemos chegar nisso. Não ainda dá. Precisamos. Mas agora, mitigar, nós podemos. Você sabe bem o que é o verbo mitigar. Sim, sim. Você vai
reduzir a importância reduzir, disso. Você está entendendo? Agora, veja. Não deixar esgotar, porque Pense pode por precisar, aí né? que você vai começar a entender mais o mental soma, você vai expandir os seus processos em matéria da própria saída do corpo, com mais lucidez. Você vai se predispor para entender mais o que é essa cosmoconsciência que nós falamos. Entende? É por aí. Agora, o que eu quero aqui, com essa hipótese, é fazer com que aqueles que estejam interessados, as mulheres, os homens, aí intermissivista, etc., começar a pensar naquilo que eles estudaram. Alguns aí fizeram curso até avançado, intermissivo. Eles já têm capacidade para entender isso aqui se quiser. Agora, para isso tem que esquecer a dor de barriga, a dor de dente, a unha quebrada, o dedão que bateu, que tropeçou. Tem que esquecer essas bobagens superficiais da vida e pensar na essência. Agora, eu penso que é por aí, o caminho é esse. Eu já venho estudando os verbetes como profilaxia. E quando tiver alguém coordenando, eu posso fazer parte da equipe, né? Então, é lógico. Então, aí... Agora, tem uma porção de gente que está estudando os verbetes da turma que está fazendo. É bom você ver. Eles fizeram agora um trabalho formidável. Uma apostila que eles vão agora dar para as pessoas que fizeram o verbete é fora de série. Estão compreendendo isso bem. É bom você entrar em contato com o Leandro, com a turma aí. Olha lá, ele está lá. Ela falou, a Ana falou para mim. Pois é, vale a pena, você vai entender. Eu já estou junto com a Rosa. Outra coisa, entra desancando com tudo. Mas ainda aqui, muito... entra tipo Arlindo, sabe? Fala a verdade, tudo aquilo que você pensar, tudo que você achar. Tá bom, é importante, para ajudá-los. Obrigada. Vai ser bom. Pode falar. Saber se o senhor já ouviu falar na sinestesia, conhece, que é aquela capacidade do indivíduo sentir os gostos. Isso é da medicina, isso é da fisiologia. Isso. O que você quer? Eu quero saber se a memória sinestésica, ela seria um tipo de memória imagética? Não, essa aí que você está falando é mais a memória organística, é a memória celular e outras coisas mais que tem. Isso está dentro do processo da fisiologia. Isso é uma memória orgânica também que eles falam. Está entendendo? Agora, a memória que eu falo não é essa não. O que eu falo é aquela íncita da consciência. É de todos os corpos, todos os somas, e não de um só. Essa outra que nós vamos falar aí é sempre a memória organística. Ela é de um soma só. Só de um soma? Não, é daquele soma que você tem, esse corpo que você tem aí. A memória que está aí. Por exemplo, uma célula, ela tem uma memória. É porque saiu um documentário na televisão mostrando pessoas que têm essa capacidade e eles mostram isso como sendo de super-humanos, eles chamam de super-humanos. Mas isso é bobagem, eu acho que isso tudo aí, tudo que diz respeito ainda à prisão do corpo, ainda é pequeno, é pobre, né? É superficial. Você quer falar alguma coisa, Aline? Valdo, aqui na patologia tem uma parte na sétima, o dicionário cerebral de imagens. Eu acho que provavelmente, quase com certeza ele tem uma relação íntima com consciência. Se puder aprofundar isso. Pois é, mas isso aí é a base de tudo. Eu coloquei em talho para chamar a atenção, o dicionário cerebral de imagem. Agora, veja, uma pessoa que tem muita imaginação, ela pode ter um dicionário de imagem maior do que a outra, por incrível que pareça. Parece assim uma contradição ou um paradoxo, mas é verdade. Por quê? Se ela tem muita imaginação, é porque ela deve ter outros recursos, atributos conscienciais também mais expandidos. Isso aí ajuda o processo da retenção, sob todos os aspectos. O detalhe do consciência é sempre só através de imagens, é isso? Não, é através da vivência, né? Eu não sei se é o caso de falar em imagem. Tem tanta coisa nisso aí que nós temos que pensar direito, mas pensa em vivência. Você vai me entender mais. Eu concordo que a vivência mas estou dizendo, depois da vivência, ele funciona com as imagens? Só com imagem ou eu estou enganado? Não, a imagem é isso aqui que nós temos. Funciona conosco, mas é na base da imagem. É tanto que a gente arranja nome para tudo, né? Para colocar no negócio, para carimbar tudo com nome. É o calling card, é o cartão de visita de cada coisa, de cada ocorrência. Agora, o que é engraçado é o seguinte, por exemplo, você já pensou? O certo seria que cada degrau desse aqui tivesse um cartão de visita.
Então colocar ali, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, é o nome dele. Nós não chegamos a isso, mas já tem aquele português, que lá em Portugal eles fazem umas coisas desse jeito. Então você vai e fala assim, esquina, escada. Eu já vi lugar escrito isso. Agora então você veja bem, é para abrir a cabeça do povo, né, para indicar tudo que tem. Então é muito engraçado a orientação que dá quando tem 2 blocos no edifício, como é que eles orientam os blocos, você viu, né? É tudo repetido. Não, é tudo repetido, e eles escrevem tudo, porque senão ninguém entende nada. Então é um tal de traduzir as coisas impressionante. De modo que a mesma coisa é isso. Você já pensou? Aqui, eu escrevo ali uma placa, escada, degrau, subida, e coloco uma seta aqui, ó, para mostrar que está subindo. Corrimão, cuidado, corrimão. Então tudo teria que colocar os nomes. Esse seria o certo, para levar rigor. Como é a nossa vida aqui, é tudo baseado nisso. Agora... Entende? Agora eu, por exemplo, estou aqui, então eu falar para você assim, ó, aqui, testa. Eu escrevo testa, para você saber que é a testa. Tá certo? Agora aqui, nariz, e coloco nariz, escrito. Aí eu sim. Entende? Aí você tem os... Isso é a vida humana, é mais ou menos desse jeito. Eu profundamente assim, bom, eu não consigo entender o consciência profundamente, mas em suma, ele seria transmite imagem um para o outro. Transmite a vivência. A vivência. A vivência. Lembre-se, olha aqui, ó, procura lembrar de alguma coisa que você lembra, mas você não lembra mais o local. Mas você lembra do fato, o cenário, o acontecimento, o episódio, a vivência. Ali passa o Mas veja, você não sabe mais localizar, não, que bairro que foi aquele? Que hora que foi? Quem é que estava lá? Como é que é o nome daquela rua? Então, você fica chupando no dedo, porque você não lembra mais do que é. Isso aí já é alguma coisa, mas, por exemplo, a perda da sua memória, a última coisa que você está perdendo é a vivência daquilo. Você entendeu? Você já perdeu o nome, já perdeu a opção de coisa, mas aquele conteúdo da vivência ficou em você. Então, é baseado nisso que eu tenho essa hipótese. Quer dizer, esse conteúdo é o que você não perde. Deve ser esse que segue com a gente. Por isso que é que eu sou implicado e vivo batendo aqui com vocês, para todo mundo estudar o conteúdo do fenômeno, que é a base de tudo. Mas tudo é conversa. Agora, provavelmente, não sei, vou como pergunta, eles transmitem muita coisa de uma vez. Podem transmitir... É tudo por atacado. Por isso que a gente tem que estudar o atacadismo. É aquilo que eu falo. Esqueço o varejismo e uso o atacadismo. Entendeu? Por isso que eu levo tudo para o top, para o máximo, para a cosmovisão. Quantas vezes todo dia eu falo em cosmovisão aqui? O processo todo é esse. Então o negócio nosso é panorâmico, é abrangente, é a tudologia. Então, a landscape, ou seja, aquela paisagem é cósmica. É isso que nós temos que pensar. Agora, por exemplo, se você pensar numa paisagem cósmica, esse negócio de você falar que tem 1 trilhão de sistema planetário já ficou pequeno. Você está entendendo? Isso aí a turma da física e da astrofísica, eles não entendem isso. Queria fazer uma analogia com o consciência. Como você salva aqui um programa de computador, isso é só por analogia. O consciência pode salvar um monte de... transmitir aquele bloco. Pode torrar tudo que não torra nada. Escuta, eu uma vez estive pensando seriamente nas minhas reflexões em pegar um desses caras, por exemplo, que está fazendo o tunelamento. Você sabe o que é o tunelamento? Para estudar aquele negócio, para chegar no Big Bang, dizer Big Bang, aqueles negócios da física. Então, eu comecei a pensar, bolas, o meu negócio era sair do corpo, pegar um desses caras, junto com o aparador, tirar ele do corpo e dar uma expansão na consciência dele, para ele ver como é que é isso.
Eu comecei a pensar aquilo, etc., as possibilidades. Quando chegou um dos amparadores, eu falei assim, ó, você não pode fazer isso. Primeiro, isso aí é o que você chama de estupro evolutivo. Segundo, se você fizer isso, você não vai fazer pesquisa. Esse povo não pode pensar nisso. Então você se considere um privilegiado de saber o que você sabe, de cogitar o que você está cogitando, de fazer a reflexão que você acabou de fazer. Você é um privilegiado. Eles têm que ser nesse nível, porque senão ele não faz, ele não leva a física para frente. Por isso que eu sempre desanco com a eletronáutica, mas em termos, né? Eu vou até um certo ponto. Eu não vou muito, porque eu não posso dizer para eles que eles estão fazendo um trabalho que precisa ser daquele jeito. Quer dizer, tem que usar a bota, tem que usar igual o minerador que entra na mina, ele tem que pôr a luz na testa, porque ele não tem fronto chakra, então ele põe uma luz na testa para ver qual que é o veio do mineral que ele está pesquisando, não é isso? Então, eles são assim. Agora, então, veja, você que está pesquisando o processo extrafísico, você é um privilegiado perante os físicos todos. Eles acham que eles são os maiores, a gente então tem que bater palma para eles. Mas veja, perante os amparadores, a nossa responsabilidade é enorme. Agora veja, tem uma lógica danada tudo que ele falou. Agora por aí você vê que eu desanco com esse povo, mas até um certo ponto eu nunca vou demais, porque isso seria, na minha terra o nome era descaridade. Você está entendendo como é que é? Com isso, eu nunca me sentindo que eu sou superior a eles, nada disso. Mas agora, por exemplo, uma pessoa fez uma comida de arroz com feijão. Então fez aquele negócio de mistura, que tem lá em Minas Gerais. É um prato delicioso, arroz com feijão, desde que o molho seja bom. Como diz aquele meu amigo, comida é molho. O mais é besteira para ganhar dinheiro. Então a culinária, muita coisa, é dinheiro, porque o que manda mesmo é molho. Então agora veja. Essa pessoa junta e faz um mexido. Lá em Minas Gerais chama mexido. Quando faz um mexido de arroz, feijão, etc., aquele negócio todo. Aquilo é mais gostoso do que o maior prato francês que a pessoa trouxe e colocou ali na hora. Então como é que fica isso? Você está entendendo como é que é? Mas a gente tem que bater palma lá para o gourmet, para o mestre Cuca, aquele negócio todo. E a pessoa está aí. Às vezes é uma cozinheira de pé no chão, não tem nem pé de chinelo. Aquele chinelo de dedo. É um pé no chão. A cozinha é feita, você está entendendo, de fogão a lenha. Entende? E a comida fica melhor. Mas a comida é uma coisa assim. Você comeu, daí a pouco, onde é que é a cama? Valdo, você não aguenta nem sair do lugar. Já está tendo restaurante lá em Belo Horizonte, que de madrugada... Tem mexido? Já estão vendendo mexidos, pratinho de mexido. Agora, ó, mexido, sai na night. Sai de baixo. Mas a minha mãe também fazia mexido. Pois é, o mexido. Agora, o de Minas Gerais... eles consideram que é um dos maiores do mundo. Quer dizer, no cosmos, todos já examinaram vários planetas e viram que em Minas esse é o melhor. De modo que você tem que examinar isso aí. É o processo da qualidade da situação e o nível que as pessoas estão. Cada uma faz o que pode. Agora, vamos devagar com o andor. Chega uma pessoa, você olha para ela e fala assim, ela é analfabeta, totalmente apedeuta. No entanto, pode ser um serenão. Por que não? Se ele tem capacidade de superar essas coisas todas, vocês acham que um serenão pode nascer aqui e não precisar de escola nenhuma, ele se autodidata em tudo? Então ele nunca vai ter professor, nem foi em escola, ele não tem diploma. Como é que faz? Acabou. Pois é. Valdo, mas você falou, essa limitação da eletronáutica, até certo ponto era necessária no nível... É isso que eu estou falando, e você então tem que respeitar. Você não vai ver eu brigar com eles. Eu só meto o pau nas bobagens, que é demais, né? Isso até é bom para ajudá-los nas suas pesquisas, etc. Tal. Mas eu não posso. Agora, quantas pessoas me insultavam muito nesse aspecto, eu falei assim, então você fica comigo 2 dias.
No fim, você deflora parapsiquicamente a pessoa e mostra umas coisas para ele. Mas ele tem que conviver com você. Agora, eu nunca consegui fazer isso com menos de 2, 3 dias de convívio. Não tem jeito. Por quê? Só o arco voltaico não resolve. Nesses casos aí, eu preciso de tirar toda aquela crosta, você está entendendo? Por isso que eu chamo que é a casca grossa. Para a pessoa chegar e ir no gurgumilo da sensitividade parapsíquica que ela tem, porque todo mundo é médium. Então tem que pegar esse sensitivo que está lá dentro, escondido, que está, e fazer com que ele faça o afluxo, você está entendendo? O refluxo, que ele venha à tona. Agora, não é fácil nada disso. Agora, eu fiz isso com gente que já estava mais ou menos assim, aposentado, já está com a vida mais ou menos. Porque você não pode pegar uma pessoa que está começando e fazer isso, só se ela pedir. Porque senão ela muda de caminho, ela deixa aquilo tudo lá, acaba com tudo. Agora, a crítica à ciência eletromagnética é necessária, até os epistemólogos criticam bastante, lógico, até eles se... A crítica é necessária em tudo. O cosmos foi feito para ser criticado. Agora, gente, estou estudando o finlandês, o que é realmente um desafio, pois é um idioma que em nada se parece com a língua portuguesa. O senhor poderia fazer uma relação entre o crescendo linguístico e imagético e o aprendizado de novos idiomas? Olha, as coisas são um pouco... Tem coisa parecida, mas tem muita coisa que não tem nada a ver, né? Porque o processo de idioma é saber a forma e o modo de falar. Então, o problema de conversação no idioma é o mais importante. Do ponto de vista de grafia, a coisa mais séria é saber fazer uma tradução. Do ponto de vista da conversação, é saber ouvir o telefone, saber distinguir tudo que se fala num filme, por exemplo, naquele idioma. Isso é que é importante, que é a conversação. Agora, na questão aqui nossa, que nós estamos falando aqui do crescendo linguística e imagética, a parte da linguística é muito importante, todo idioma que a pessoa estudar. Quanto mais idioma ela pensar, ou ela saber, por exemplo, você pensa em quantos idiomas? Por exemplo, eu, em certos idiomas, quando eu passava muito tempo naquele lugar, quando eu vinha para o Brasil, eu começava a pensar no idioma e criava um problema. Durante alguns dias, às vezes até algumas semanas, aquilo me criava problema, na hora de escrever, na hora de falar, porque podia sair palavra de outra língua. Essas coisas existem, a pessoa aprofunda demais dentro daquele idioma. Então, pensar no idioma já é o que tem aqui de relação com o processo da imagética. Não estou conseguindo concordar com a sua afirmação que o momento do serenão deixar o planeta é quando não tiver mais nada para aprender. Pelo meu CPC, está vendo? Serenão é para essas horas. Pelo meu CPC, ainda com uma única cláusula, o momento seria aquele em que não tiver mais nada a ensinar. Pode me ajudar com isso? Não. Ensinar uma coisa, a pessoa só ensina aquilo que ela já aprendeu. Se ela não sabe tudo que tem no planeta, como é que ela vai ensinar? Que besteira é essa? Você está falando uma bobagem enorme, tá certo? Pensa bem. Não tem lógica. Ele tem que saber tudo que tem no planeta para ele ensinar. Por exemplo, eu acho que dos serenões que eu vi, tinha um deles que eu acho que ele já sabia tudo que tem nesse planeta. No entanto, ele estava ensinando. Agora, ele já estava preparado para se transformar em consciência livre. Mas ele mesmo não chegou a essa, porque ainda tinha coisa que ele queria fazer aqui. Mas, pelas nossas condições, eu vi outras consciências falando a mesma coisa. Já não tinha mais nada para ele aprender. Então ele já sabia o gurgumilo do gurgumilo, do gurgumilo, do gurgumilo, do gurgumilo, daquela realidade, qualquer uma que esteja aqui nesse do jeito que está aqui. Então ele já podia pensar em outras coisas. Agora, ó, a hora que a gente fala em planeta, é o tal negócio. Será que ele vai sair das galáxias? Para onde ele vai? Como é que é isso? Ninguém sabe. Então a situação é totalmente diferente. É muita coisa que a gente tem que ver. Agora, sim. Tem que entender tudo para deixar isso aqui. Quando eu comecei a estudar o serenão com as coisas, todos os negócios, tudo que eu fiz dentro da hipótese do Homo sapiens serenista, é tudo baseado nisso. Você está na Terra para dominar tudo. Enquanto você não dominar tudo, você não sai daqui. Então o serenão, a hora que ele deixa de reencarnar, quer dizer, não vai ter mais corpo de carne, é porque ele já sabe tudo que tem aqui.
A Terra não tem mais nada para ensinar para ele. Seria um nível de cosmovisão, assim, sem... Não, aí no caso não é só cosmovisão, aí é a cosmosapiência. Cosmosapiência. É o Homo sapiens sapiento. Algo superior à cosmovisão. É o sapienta, ele tem tudo. Ele tem o knowing, ele sabe tudo. Pode falar. Eu queria entender melhor como é que seria isso. Então, chega um ponto que a pessoa ela expande tanto os dicionários sinonímicos, antonímicos, tudo, né? Então, e aí ela supera isso tudo e fica mais difícil reter. É a mesma coisa o caso de Serenão. Ele só sai daqui quando ele dominar tudo. Já dominou toda você a parte começa a ficar livre de todos os idiomas a hora que você dominar a maioria deles. Aí você não precisa pensar tudo na mais vida no é idioma. assim. Você começa a dominar todos os seus atributos, então aí você vai passar para outros, você já passa para o parapsiquismo. A hora que você começa a dominar a maioria dos fenômenos, você entra na consciência. Tudo é assim. Então, são pré-requisitos naturais das coisas. Os próprios fatos, eles já trazem o pré-requisito íncito. Já está ali automático, não tem jeito da pessoa escapar disso. Você está entendendo? Mais ou menos é isso. Então o problema nosso todo é o seguinte: avance tudo que você puder em matéria de estudo, desenvolva tudo que você puder. Quanto mais você souber, melhor. Agora, não atropele o processo. Por exemplo, olha a prioridade de cada coisa, entende? Não pode embolar o meio de campo, não pode criar anarquia, tem que ter método. Então isso tudo também exige, né? Exige observação, exige disciplina, organização. Professor, nesse contexto, aqui é Lumara B. Desculpa, nesse contexto, eu queria saber qual é o limiar entre esse pensar grande, que tanto o senhor incentiva e cada vez fica mais clara essa necessidade para mim, o limiar disso e a megalomania, só para aproveitar o... A megalomania é a pessoa que não pensa grande, ela imagina grande. Você esqueceu disso, está confundindo as coisas. Eu não sabia. Megalomania é uma imaginação exacerbada patológica. Agora, pensar grande é o serenão, é a imaginação homeostática, no caso, porque ele está pensando. É outra coisa. Está claro? Isso aí é que nós falamos, como é que é para o escambau, para clarear a situação. Mas... Na parapatologia, na antepenúltima linha, tem assim, as primeiras manifestações do mini conscienciês. Na parapatologia, página 23, professor Vamos. Sei. O que é que você quer? Que linha que é? Na antepenúltima. Antepenúltima. As primeiras manifestações do mini conscienciês. Sim. Aí a minha pergunta é assim, ó. O que caracteriza esse mini conscienciês? Isso é a expressão que eu arranjei para mostrar a hora, por exemplo, como já aconteceu comigo, que você tem a consciência e você não sabe explicar nada daquilo. Então, por exemplo, você chega para mim e fala assim, olha, aqui tem um idioma cururu. Então você vai chegar para a pessoa e falar, tatá. A hora que você falar tatá, você está dizendo bom dia para ele. Você está entendendo? Então é a mesma coisa que aconteceu comigo, com as minhas coisas. E eu vou lá e então eu falei, tatá. Mas eu não sei nada, eu não conheço idioma, eu não sei o alfabeto, eu não sei qual é o dicionário deles, eu não conheço nada. Mas eu falei no idioma deles, tatá. Eu cumprimentei a pessoa. Você entendeu, não? Então, isso aí é o mini conscienciês, a meu ver, é isso. Então, eu já sei o que é o mini conscienciês. Por exemplo, foi através disso que eu tive mais ideia do que é a telepatia, o que é o processo da emissão telepática, da recepção telepática, o que é o problema, por exemplo, dos processos da visão, hipnagogia, hipnopompia, o problema, por exemplo, da clarividência viajoura. Isso tudo refletiu para mim, tudo quanto é coisa que eu vi, que envolve isso tudo aí, toda essa fenomenologia. É porque eu estava fazendo uma analogia com o mini dicionário,
Que aí Sim. você tem uma quantidade menor de palavras. Mas eu acho que no caso do mini Não, contexto esse aí é menor de palavra, é bobagem. Aí seria menor de constructos. De construtos e de meios. Vamos arranjar uma idade, uma coisa, de vivência. E de meios também. De vivência. Entende? Então, por exemplo, a hora que você tem uma ideia inicial dessa, qualquer um que tiver vai acabar caindo nessa minha hipótese. Alguma coisa nesse sentido a pessoa vai fazer para poder compreender o que está fazendo. São os extrapolacionismos assim que vão começar. Tudo é uma hipótese aí no caso, mas o povo vai ter que caminhar para isso, cedo ou tarde, não tem jeito. Tem que se mexer. Agora, por aí é que eu comecei a dar mais valor para falar sobre imagística, a imagética, o processo da mini-visão, monovisão, cosovisão. Entende? O problema do varejismo e atacadismo. Você sabe, quem criou esse negócio de varejismo e atacadismo foi eu. Eu falo nisso faz mais de meio século. Varejismo e atacadismo. Foi uma das primeiras pessoas que eu criei para isso. Que eu vi que esse é que era o sério. Agora, o problema nosso é esse. É o macro e o empório. Empório é aquela vendinha da esquina lá do fim do mundo, da aldeia. E o macro é aquele quarteirão de artigos com 1 milhão de artigos para entregar para o freguês. Tá certo? Então nós temos que ir para o macro. O negócio nosso é de quarteirão. Então foi aí que eu comecei a ver os negócios, o processo da projeciologia para sair. Então você tem o leito, quer dizer, sua cama, o seu quarto de dormir, o seu apartamento. Olha só a grandeza da coisa. Depois, o seu apartamento em si, o andar, se ele é o apartamento, o andar. Depois, o seu quarteirão. Depois, o seu bairro. Depois, a sua cidade. E por aí vai. E o troço vai. Agora, depois, quando você volta, você vai vendo isso tudo, como é que era. Então, um dia, eles me fizeram, eu tive uma experiência dessa, que eu estava atendendo um homem. Aquele negócio de atender o homem me ajudou a ter experiência extrafísica. E eu saí do corpo puxado e vi isso tudo. Depois eu voltei sabendo tudo isso. Aí deu uma ideia do processo. Foi depois disso que eu vi também aquele negócio que eles pegaram um casal em Chicago, perto do lago. E então eu vi o cara da astronave vinha até encontrar com o casal. Depois sumia. Eles colocaram isso depois até na televisão, né? Mostraram o processo o problema do zoom. Então o zoom, ele talvez seja um tipo de refinamento para a gente entender essa situação. Agora pense, um zoom mnemônico da sua memória. Como é que fica? Não é da imagem, estou falando um zoom mnemônico. Pensa nisso. A gente já tinha pensado aqui num paradoxo, né? Que você vai chegar ao ponto para o conscienciês que você vai esquecer de todas as palavras. No entanto, hoje, se a gente mas não é isso, você não vai esquecer. Aí é que é o X. Porque hoje você vai deixar de lado, que não interessa. Você não esqueceu. Se quiser, você lembra de tudo, que a sua lucidez é maior do que aquilo. Agora, o problema é que você vai colocar a palavra como coisa secundária. Entendi. Então acabou. Você já pensaram, a sua cidadania vai para o espaço. Seu nome, seu nome. Acabou. Então não é paradoxo, é porque uma é patologia. É a realidade. É a realidade. Agora, não é a realidade, né? Eu chamo isso de para-realidade. Essa que é a para-realidade. Agora, pensa bem, se acaba o nome da pessoa, acabou a cidadania. A individualidade, a entidade, a identidade já cria um problema. Entidade, individualidade, identidade, tudo é um problema para ela. Mas veja, então, você é mais do que isso. Agora, esse povo faz tanta questão de identidade, por quê? É necessário na vida humana, mas não é isso. É porque cada pessoa pensa que é o corpo. Eu sou esse corpo. Você está entendendo como é que é? Eu sou. É visão pontual, né, ali? Eu sou isso. Agora, a hora que vem o negócio, então, vamos pensar. Tem agora outra coisa muito interessante para pensar sobre esse assunto que nós já não estamos falando aqui. É o ego, ou seja, o eu e o nós. Aí dá tudo nó. Os nós vai virar nós. Então veja bem, a hora que vem o nós é a cosvisão.
O ego é o egão, é o umbigão, isso não vale nada. O nó do eu vai dar o nós, né? Pois é, é isso aí. Professor, entendeu? Por isso que eu achei muito engraçado aquele negócio lá de Portugal. Depois de vós, nos nós. E tem um nó lá, mostrando a realidade. Aquilo foi uma guerra, né? Até criar paz entre eles foi um problema. Depois de vós, os nós, somos nós. E tem lá o nós, circundando a fortaleza toda dos nós. Aquilo é uma perfeição em matéria de metáfora prática, objetiva. E são os portugueses que criaram isso. Alto nível. Agora, português gosta de enigma, você sabe. Gosta de charada, palavra cruzada. Gosta de tudo isso. Salto de cavalo, hein? São os homens do almanaque. O almanaque, eu tenho os almanaques mais sérios deles, inclusive de 1906, tem tudo aí. Aquele universal pequenininho desse tamanho. Você sabe que aquilo não é nota, né? Uma vez um cara chegou lá em casa e falou assim, eu te dou R$1.000 por cada um desses. Na ocasião, era mais ou menos isso. Que valia 1.000 cruzeiros naquela ocasião. Te dou R$1.000 cruzeiros por cada um deles. Eu falei assim, eu não posso, porque isso aí é muito difícil. E eu quero levar isso aí tem que construir aqui, porque eu já cedi isso aqui para o povo copiar, para levar, para fazer programa em televisão. Você sabe, tudo é baseado aí. Nós temos a coleção toda aí embaixo. Ninguém dá valor para aquilo. Eles vão falar, não, que troço sujo. Aquele livrinho desse tamanho, tudo sujo, antigo. Agora, aí nós temos 1906, 16, tem um monte de... Aquilo não é nota. Aquilo é clássico, matéria de almanaque. Professor? Sim. Continuando essa questão aí que sai do eu e vai para o nós, esse é o motivo pelo qual o senhor colocou aqui que no Códigologia, o senhor colocou o Código Grupal de Cosmética? Aí o CGC. CGC é aquele povo do sindicato da Argentina. Mas aí vem até um certo ponto até que daria certo para eles o CGC dele. Veio uma dúvida aqui, lá era comitê, não sei de que é, sabe, de operário. Mas fala. Veio uma dúvida aqui, não sei nem se tem cabimento, mas não seria um código policármico, então, de cosmoética, já que a código... Esse já é grandão, né? Mas o grupal aqui não dá para falar em policármico. Você está querendo muito, né? Você está pondo o carro diante dos bois. Mas o Conscienciei seria isso. Seria. E até mais, porque é isso que a gente não sabe como é que é essa consciência, viu? Como é que isso funciona. Esse grupal aqui seria o mesmo Conscienciei. Ponha policármico nisso, né? Para falar da consciência livre. Ele não sabe o que é isso. É aquilo que eu chamo. Aí começa um outro curso evolutivo, que a gente não sabe o que é. Está dentro da materiologia. Quer dizer que esse... Agora eu não posso pôr que é policármico. Esse código grupal é porque a gente aqui está indo para o mesmo Conscienciei. O grupo aqui ainda tem que fazer muita força para superar todo o proto-reptiliano. Vai falar em policarmalidade? É grupo carmalidade ainda. E olha lá. Olha aí, né? Quanta briga ainda dá ainda, você aí que está sabendo disso? A turma do Ciaju, o que sabe? Agora, nem o mini conscienciais, a pessoa que ainda está no ego não consegue, é isso? Não. A maioria aqui ainda não tem noção do que é mini conscienciais, nós estamos falando aqui. Não adianta estar falando muito nisso. Tem que esperar a pessoa ter evidência. Agora, eu já posso começar a falar isso aqui. Esse verbete é um dos mais avançados que eu já trouxe aqui. Mas eu falei que eu ia trazer isso. Vocês lembram que eu disse aí tudo isso? Eu estou falando aquilo que a gente... Eu já explicitei isso tudo antes. Esse aqui é para começar a pensar. Está bem grosso, para começar, está engatinhando. Fala lá, mas... Professor Waldo, para entender um pouco melhor, assim, quando você fala de crescendo linguística e imagética, vamos dizer assim, esse avanço, essa evolução da forma da pessoa perceber alguma coisa, ela é imagética? Isso que não ficou muito claro para mim, porque a percepção parece que é além do que a própria imagética. Não, mas eu não entendi muito bem. Escuta. Eu tenho aqui uma palavra, tá certo? Ó, Folha de São Paulo. Isso é imagem ou não é? Pega aí uma pessoa que seja um designer. Isso é imagem ou não é? Sim. É a imagem da letra. A letra significa o quê? Ela compõe palavra. A palavra é a transmissão do negócio, a comunicação, ó. Folha de São Paulo. Perfeito. Então veja, é a imagem.
Não, eu entendi. Agora, isso. o negócio nosso é caminhar do jeito que você está caminhando com o seu destino. Você sabe o nome dele, né? Maximilião. Isso é que é o ideal. Vocês todos que estão aí só com 100, com 10, ele não, ele já pegou 1 milhão. Já tem um Max, só falta 1 milhão. Pois é, o Maximilião. Quer dizer, então, esse é que é o caminho. É tudo levar para o grande, para o atacado, entende? Para a cosvisão. Então, o negócio todo é esse. Mas eu quero entender então um pouco mais a definição, professor Walter, que eu entendi no sentido assim, que você vai aumentando essa sua retenção, né, dos fatos, para fatos e tudo. E você sai da imagem. Tudo isso que eu estou guardando como nome, como número, como letra, e tudo como isso imagem. É secundário. E como imagem isso também. Eu tenho que passar por cima disso. A minha consciência é superior a isso. Eu não nasci escrito na testa, Valdo. Está entendendo? Por exemplo, o nosso amigo Zéfiro, ele não está na paratesta, Zéfiro. Professor Walter, mas assim... Ele é uma consciência. Eu queria entender assim, a questão da imagem. Aparece, é uma consciência. Isso aí é que é o negócio. Agora, com isso, você não está desprezando o nome, a letra, está entendendo a forma, a língua, não é. Mas aquilo é secundário. O que interessa é a essência da sua consciência. E a sua consciência, ela retém pela vivência. Então, acabou. Agora, veja, na hora que você vai colocar o nome nas coisas, você precisa saber se você reteve aquilo que aconteceu, se a vivência existe. Não adianta nada você saber o nome, você não lembra mais nada. Então, o cara fala para você assim, Anacleto. Fala assim, Bolas, eu vi. Eu sei desse nome, mas você não lembra de nada. Não lembra quem era o Anacleto, não lembra de nada. Um dia desse eu estava jantando com as pessoas e o casal virou para dois que estavam lá e começaram a falar. Escuta, você lembra daquele cara que era assim, que não sei o que é? Como é que é o nome dele? O cara falou na hora o nome. Você é isso mesmo. Aí eles lembraram tudo. Então veja, nem o homem nem a mulher não lembrava mais daquele nome do cara, mas lembrava do cara. Aí depois vocês até falaram para mim, ainda falei ainda uns dados, né? Eu também conheci esse homem, ele era assim, 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 assim. Você está entendendo? Então você veja, a retenção básica é da vivência. Então a gente tem que levar isso também em consideração. Mas assim, professor, o que nome o senhor daria para essa condição da retenção para a vivência? É retenção imagética? É isso que eu queria entender. Eu estou chamando, o processo no caso, aí seria da imagística, mas não é só a imagística, é da lucidez. Eu estou chamando aqui da cognoscibilidade, a cognição, é a lucidez da pessoa, é a autoconsciencialidade dela. Eu não vejo outro jeito. Entendi. Agora, tudo isso tem que ser estudado ainda com calma, e eu não quero dar nome aos bois, por enquanto, que a gente está só engatinhando com essas ideias, tem muita coisa para pegar aí. Por exemplo, não adianta se apelar para a neurociência, para a psiquiatria, entende? Não vai te enriquecer nada nisso aqui. Isso aqui é duro. Não adianta ir para o Noam Chomsky, estudar o processo da gênese da linguagem, não adianta nada nisso. Agora, se você começar a pegar qualquer coisa sobre projeção consciente, já começou a valer. Uma projeção de consciência contínua já vai mexer com a pessoa. Ela fala, Bolas, como é que eu estou tendo essa consciência? 2 vidas aqui, e eu estou conseguindo articular isso? Estou conseguindo vivenciar com isso aqui? A coisa começa a mudar de figura. Outra coisa, projeções conjuntas, é outro troço sério. A projeção de consciência contínua, a projeção conjunta, ela também dá uma perturbação positiva no pesquisador, ou na pesquisadora, ou nos dois juntos. Vale a pena pensar nisso. Pode falar. Era dentro dessa pergunta do Max, que é a sensação que dá, pelo que você fala, é que essa vivência é mais do que a imagem. A sensação que eu... Pois é, não, mas a imagem é pequenininha, é a lucidez. Então eu queria te perguntar... É a autoconsciencialidade. Agora veja, se vocês querem, eu vou dar uma marretada para explicar isso. Pegue todos os seus instintos, ou seja, os sentidos do seu corpo. Tá certo? Pegou todos. Segura aí. Depois pegue todos os seus atributos mentais e segura lá junto, põe tudo junto.
Tudo quanto é atributo mental que eu estou falando. Isso que a psicologia gosta de chamar que é psíquico. Agora, depois você vai pegar todos os seus atributos parapsíquicos. Os parafenômenos todos, os 3 tipos. Junta tudo, vai chegar perto dessa lucidez. Você está entendendo? Mas ainda não é tudo, hein? Porque tem que predominar a cosmoconsciência. Então, vai predominar o último tipo, que é o parapsíquico, de um dos maiores fenômenos, que deve ser esse, eu não sei, deve ter outros. Mas para nós, que a gente entende, é a cosmoconsciência. Então, aí começa a ficar mais claro. Agora, veja, coloque isso tudo junto, dentro do mesmo prato, da mesma fornalha, do mesmo liquidificador. Não é bem nada que nós estamos falando. Agora, a lucidez já poderia ser uma mega lucidez, uma paralucidez, alguma coisa nisso. Isso nós chamamos de lucidez. Mas, por exemplo, seria a mega cognição. Ok? Então, por isso que eu estou chamando da cognoscibilidade, que é o processo sério aí, que a gente está falando aí. É por aí que tem que chegar. Agora, gente, outra pergunta. Seria um facilitador do entendimento do tema crescendo linguística e imagética a utilização das técnicas para melhorar a memória, aquelas de criação de cenas mentais a partir de imagens que significam letras e números? Sim, isso tudo ajuda. Tudo que você melhorar da sua memória vai ajudar nessas coisas que nós estamos falando. Tudo que você melhorar também em matéria de imagética. Por exemplo, você vê um filme, uma cena, você vê aquele detalhe e nunca mais você esquece. Você vê ali uma pessoa assim, ó, e nunca mais você vai esquecer o Flávio. Você viu ele uma vez só. Isso também tudo influi aqui. Isso ajudaria a treinar a capacidade de retenção das vivências da consciência integralmente? Sim, é uma ferramenta. É possível a realidade de uma pessoa com cegueira de nascença poder ser mais rica se comparada à linguagem? Sim. Eu já encontrei cego, que era lá do Instituto Cego do Brasil Central, em Uberaba, que eu trabalhei lá há alguns anos, que eles tinham determinado processo de imagística que levava a imagética deles superior a uma porção de gente. Por quê? Ele superava pelo problema dos instintos, dos sentidos que ele tinha, o processo da visão. Com isso ele sabia tudo. Eu mesmo já contei aqui o caso que havia um que era incrível, aquele cego. Ele era cego de nascença, ele atravessava qualquer rua sem precisar de ninguém, a hora que ele bem entendia. Nunca houve um acidente com ele. Agora, eu perguntei para ele, como é que você sente? Pastor, eu sei. É um processo de vibração, que tem a distância, a temperatura, aquilo que pega, eu sinto no meu corpo. Eu sei como é que é. Agora, por exemplo, ele sabia a hora que o passeio acabava, que entrasse a jeta, que ele tinha que dar um passo diferente. Não, é mais do que radar. O homem tinha aquilo, radar aonde? No bumbum? Radar no dedão? Aonde? Eu não sei, o dedão do pé, no hálux, no calcanhar, eu não sei. É uma coisa de doido. Então veja, é possível a realidade de uma pessoa com cegueira de nascença poder ser mais rica se comparada à linguagem? Sim. Comparando comigo, que enxerga com os 2 olhos, sou eu tão cega para a realidade extrafísica que ainda preciso da linguagem? Sim, nós todos somos. O ideal seria que a gente usasse só os para-olhos aqui, mas nós ainda não conseguimos fazer isso. Para isso é que tem os para-olhos. Então, eu mesmo tenho falado isso, eu mesmo escrevi sobre isso, como mega pensante em vocabulário. Quando sair o livro, vocês vão ver que fala lá em negócio de para-olhos. O ideal seria era viver pelos para-olhos. Agora veja, a partir do mental soma, não é do psicossoma não, presta atenção. Agora, gostaria de entender se esse tipo de comunicação consciência é a mesma que ocorre quando estamos projetados. Temos um entendimento total e completo da situação, com a ausência de palavra, uma telepatia sem a linguagem. Só que tem que isso aí é o início do princípio do começo, é então uma telepatia paupérrima, que está começando, mas o caminho é mais ou menos por aí, sim. O extrapolacionismo parapsíquico indica o trafal da consciência? Sim, não há dúvida, né? Ela aí, ó, chegou à conclusão boa. Né? Chegou. Colocou, ó, extrapolacionismo parapsíquico e trafal. É o fato. O benfeitor extrafísico, o amparador, ele vem para suprir aquela lacuna que está faltando, que é justamente o trafal da pessoa. É um com magno nela.
Gostaria que o senhor falasse um pouco mais na fatologia sobre, no final da terceira linha de baixo para cima, o descarte dos nomes. Descarte dos nomes é a hora que chegar um ponto que nós não precisamos mais de nome, porque você já entra em contato com um objeto, uma pessoa, uma consciência ou qualquer coisa, você já entra em contato no total, parasério a parasério. Com isso, então, você tem uma ideia exata da personalidade integral. O nome é apenas a fixação externa do processo para dar uma seta de indicação. Agora, por exemplo, é muito melhor você, em vez de usar uma seta, você seguir aquela seta, você já está no lugar. Então, com o processo da consciência, você não precisa da seta, você já está lá. Agora, final da última linha. A estrutura conjunta de lembranças, quando supera os nomes das realidades. É justamente isso que eu estou falando, é a mesma coisa que eu disse aí antes. Então, a estrutura conjunta das lembranças. O que você lembra? Olha que às vezes você tem lembrança desse jeito, você não lembra do nome, você não sabe a rua, o que era, você não vai dizer qual a data daquilo, qual foi a geopolítica do local, quer dizer, qual a geografia, onde é que você estava exatinho naquele momento. Sempre releguei quaisquer nomes a segundo plano, inclusive das pessoas, e pela concepção das pessoas em geral, parecia que estava errada. Tá. Se você esquece o nome das pessoas, você está errado, porque do ponto de vista social, a gente tem que chamar as pessoas pelo nome. Político sabe muito bem disso, advogado também sabe muito bem disso. Isso você está errado, a gente tem que guardar os nomes. Primeiro você aprende os nomes tudo, para depois você colocá-los para escanteio, fica secundário, não interessa. Não quer dizer que você vai esquecer os nomes, não, é que você já sabe tudo. É isso mesmo, pelo que entendi hoje, parece que não estou. Não, você está totalmente errada. Na hora que você esquece o nome da pessoa, você acabou com o calling card dela, a personalidade dela foi diminuída. Isso não pega bem. Os políticos sabem muito bem disso. O processo todo tem que lembrar o nome da pessoa, porque é aquilo que aparece socialmente, é muito sério. Pode haver danos à consciência em realizar exteriorização de energias em ambientes com padrão pensênico muito negativo? Sim. Só banca quem tem competência. Se a pessoa não tem, tudo ela pode ocorrer. Ela levar para casa uma caterva, né, dizer, um monte de gente que não sabe, uma manada, não é isso? Qual a sua percepção sobre os maias? Olha, os maias, eu andei estudando igual todo mundo, mas não me aprofundei muita coisa não. Hoje eles ainda estão estudando muito o processo da linguagem deles, está até na moda. Essa semana mesmo eles estão falando aí os negócios dos maias sobre isso. Mas eu não acho que a civilização deles tenha chegado a esse ponto de examinar o crescendo linguístico e imagético. De modo que só é ectoplasta quem exterioriza do soma, desmaterializando a energia somática? Sim. A ectoplasmia que nós chamamos diz respeito ao corpo. E esse é o motivo que a gente fala, você é bom, no caso aqui, você é bom na sua TENEPS porque você tem energia de bicho, energia de animal. É a coisa mais valiosa que nós temos para fazer assistência extrafísica. Porque aquelas consciências não têm mais as consciências. Elas estão com necessidade, têm carência. Às vezes, para fazê-las voltar a si com a situação toda, precisa dessa energia material, celular, carnal, animal, orgânica. Então, por isso que o processo todo da ectoplasmia aí é importante. Pode-se dizer também que é ectoplasmia quando uma pessoa densifica energias mais sutis, fazendo com elas se tornem mais físicas. Não há dúvida, tudo isso é ectoplasmia. Isso é que é ectoplasmia. Quando você falou uma vez na tertúlia de pessoas que não eram ectoplastas, mas davam show, que tipo de show elas davam e como suplantavam a falta de ectoplasmia? Não, o problema todo é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter algum processo de manifestação das energias dentro de uma tal maneira que ela manipula isso, que ela pode fazer algum efeito com a situação, mas ela às vezes nem sabe que ela está mexendo com a ectoplasmia. Então você não pode chamar que ela seja ectoplasta, que ela não tem nem noção disso, nunca ouviu falar e tem raiva de quem sabe, ou de quem fala. De modo que isso é que nós estamos chamando. Agora, uma pessoa, ela às vezes já trabalhou muito, ela já era pitonisa,
pitcha, aqueles negócios todos, já tinha participado de iniciações, milhões de coisas durante muitas vidas em outros corpos. Aquilo está dentro do holopensene dela, ou no caso aí, não é só do holopensene, mas da holomemória, da holobiografia e outra coisa, o holossoma dela. Você tem que lembrar que o mental soma e o psicossoma dela são os mesmos, daquela experiência toda. Isso tudo retém, porque existe uma memória também nesses veículos de manifestação. Então como é que fica? Isso aí tudo vem à baila. De uma hora para outra a pessoa pode fazer muito esforço e obter um grande resultado e conseguir muita coisa. Outra coisa, é bom lembrar aqui para você, aí o meu amigo lá do Rio de Janeiro, o seguinte: existe o efeito Hulk. É bom você examinar o que a gente quer dizer com o efeito Hulk. O efeito Hulk, tudo é possível. Aí explica por que eu estou falando que uma pessoa que não entende nada de ectoplasmia pode dar um show. Mas fala. Valdo, eu estava aqui pensando o crescendo linguístico imagético. A língua é uma muleta, com estudo de signos são muletas. A imagem também, como... Agora, eu gostaria que se explicasse por que a imagem é uma muleta superior à língua. A imagem, vamos entender bem a situação. Em um idioma, você tem que se expor. Para você se expor, você tem que usar o quê? Graficamente. Folha de São Paulo, está aqui. Quando você vê a imagem, você... Como é que eu vou falar disso aqui? Esse é o jornal. Como é que eu falo? Falo assim, o jornal? Mas que jornal é esse? Tem que ter um nome. O que eu pensei é que quando você vê... Eu tenho a impressão que quando eu vejo imagem, a assimilação é superior ao signo, é isso? É isso aí. Só de ver a imagem... Você está começando a entender isso aí. A base é essa. Agora, ó, até o jornal tem que ter um nome, porque senão ele se confunde. Tudo aquilo que tem muito similar tem que ter um nome específico. Agora, pelo que eu vi também, se me corrija se estiver errado, quando você tem a imagem, você chega imediatamente, já traz a vivência e a cognição. Está junto, já vem junto. Vem, mas agora não Talvez... vem, nem sempre vem a onomástica. É aí que está faltando, aí que pega o carro. E tem gente que só pega a onomástica e não lembra de nada da vivência. A vivência vem junto, porque se eu vejo o jornal, aqui a imagem, porque eu já tive vivência. Agora, tem gente que mesmo tendo visto tudo, vai ver o jornal e fala, mas não era outro, não era o Estado de São Paulo que você falou? Pode confundir. Tem de tudo isso. Então o processo da, vamos dizer, a hipomnésia é um fato. A hipomnésia prejudica tudo isso que nós estamos falando. É o contrário de tudo isso que nós estamos falando aqui, a hipomnésia. Agora, por isso que eu achei, então, que agora comecei a entender um pouquinho de consciência, que o consciência ele vai além da imagem mesmo. Pois é, vai além de tudo isso. Agora, a coisa mais séria é isso que eu falo. Você já ouviu eu falar isso faz 50 anos. O problema é a hora que acaba o signo. Por exemplo, a semiótica. Você mandou o Mr. Eco embora, você mandou a semiótica embora. Sabe quem é o Mr. Eco? Mexe com signo. Acabou tudo. Você vai mandar a Regina Camilo embora, você acaba com ela. Mas nós não podemos estar falando nela, que ela não está aqui, preciso falar na cara dela. Mas ela sabe disso, ela sabe o valor da semiótica e até onde ela vai. No nível nosso é importante, aquele negócio. Muito importante, a semiologia toda é importante. Agora, nós temos que começar a assuntar esses temas um pouquinho mais sofisticadinhos. Está entendendo? É o que nós estamos tentando fazer. Com isso, a pessoa começa a pensar mais. Por exemplo, a dor de barriga já vai diminuir um pouco a expressão para ela. Entende? A quebrada da unha para a moça, não, eles já estão pensando outra coisa ali mais evoluída do que quebrar a unha. Então, isso é que eu desejava que o povo começasse a pensar pelo mental soma, o paracorpo do autodiscernimento. Pensar o que é discernimento. Não está pensando só em boa vontade e boa intenção, mas ultrapassar isso. Pensar em autodiscernimento, como eu disse aqui antes, e não pensar só em bom senso, senso comum, senso popular, mas sensão, né?
e chegar a um negócio maior, uma coisa mais ampla. Então precisa ser o parasenso, entende? O mega senso. Que eu já escrevi sobre isso. Senso comum, pelo que eu vi, sempre bate o pino. Pois é o senso popular, mas veja, às vezes é o que dá mais experiência, é o do artesanato, é aquele que passa, por exemplo, a ancestralidade de uma geração para outra, a linguagem, por exemplo, a cultura, a maioria, tudo é devido a esse senso popular, o senso comum. Então ele tem muito valor na Terra. Respeitar o povo, mas geralmente não é que bate o pino, ele é inferior a muita... Por exemplo, as coisas mais científicas. Agora, o caminho é esse, nós temos que começar a pensar um pouquinho mais avante, você não acha? Adiante, um pouquinho mais, com certa transcendência. Pode falar. Quando a pessoa vai avançando nesse crescendo, como vai ficando a forma de ela se comunicar? Assim, Como é que é o quê? O jeito de ela se comunicar, quando a pessoa avança nesse crescendo. Ela comunica pelo consciência. É uma telepatia avançada. Mas no intrafísico, assim, digamos, como que vai no ficando intrafísico, ela vai falar do jeito que eu falo, desbocadamente. Por quê? Ela tem que falar para ver se o povo entende alguma coisa. E de vez em quando você bater na mesa. Entendendo? Porque mesmo você falando muitas vezes não repercute. Então de vez em quando tem que falar mais alto, falar mais baixo. Usar aquele processo de eloquência. Começa a falar baixinho e depois você vai aumentando para o povo poder te ouvir. Tá aquela barulhada, então você começa a falar bem baixo. Pois é, como nós estávamos falando. Aí todo mundo está procurando, aí, você está entendendo? Isso é eloquência. Então a vida é assim. Toda a didática não pode ser esquecida em nada disso. É a pedagogia da história. Então a reaprendência, começa tudo pela reaprendência. O caminho é por aí. Agora, tudo a gente tem que usar os ganchos. Até os amparadores usam ganchos didáticos. Lembre-se disso. Pode falar. Professor, eu acompanhei o raciocínio. Só manda embora o signo, a semiótica, o mister ego. Não, você dá tudo para mim. Dá tudo para mim. Agora, tudo bem. Agora, ponto de vista da praticidade, se não houver, o que eu entendi, a profilaxia que o senhor me mandou o recado, seria, se não houver a polimatia e o domínio da projeciologia consciente, realmente não se vai deixar esse planeta. Resumo. Quanto mais cultura você tem, ou alguma erudição que você pegou, você não vai esquecer nada do curso primário. Ponha isso na sua cabeça. Se isso entrar, está tudo bem. Então, uma pessoa culta, quanto mais culta, mais acessível ela deve ser. Senão ela está errada. Não tem cultura nenhuma. Ela ainda não viu o que é cultura. Isso para não falar em polimatia. Você está entendendo? Não falar no processo de erudição, a erudiciologia. Uma pessoa erudita mesmo para valer, ela tem que saber falar com a pessoa primária, na linguagem do primário. Então, que erudição besta é essa que ela arranjou? Ela arranjou só um ator de marfim para ela se comunicar? Ela está errada. Então, veja, a verdadeira erudição não esquece nada do primário. Entendi. Quando o senhor me colocou uma vez, quando visitarmos as comunex mais atrasadas, que estão arcaicas, lembre-se da gíria, né? Lembre-se da palavra de baixo calão, lembre do dicionário de insultos. Não é que você vai usar aquelas palavras, mas você vai ouvir. Como é que você vai entender a pessoa que está te xingando? Você tem que saber que insulto que ela está te xingando, porque senão, fala assim, eu te agradeço, que beleza, aquela cara de paisagem. Esqueceu tudo, não você pode. Tem que conhecer o dicionário de insulto. Eu já li vários dicionários de insulto, por isso que eles estão lá. Nós temos um monte deles. Você tem que ler para você saber como é que é o outro. Até para o outro quer dizer, a outra consciência. Da assistência, né? Não é isso. Eu comecei a estudar o dicionário de insulto quando eu comecei o primeiro que passou na minha mão, já faz muito tempo. Devido aos assediadores. Eu queria saber se estão falando uma coisa que eu não estou entendendo nada. Por que isso é insulto? Agora, foi por isso que o dia que o cara falou, não, você é um heresiarca. Eu falei assim, isso é pito ou conselho? Você sabe o que é o pito ou conselho, né? Que isso é uma expressão de Minas e de Goiás. Quer dizer, é uma advertência ou você está me aconselhando? É pito ou conselho?
É isso que o povo fala. Então eu virei para você, vem cá, heresiarca, eu não sei o que é que você quer dizer com isso. Você está me bronqueando ou você está me elogiando? Eu disse, não, você é um heresiarca. Mas é uma palavra grande, mas eu estou acabando com você. Você está entendendo? Então, a gente tem que saber dicionários de insulto. Cada outra pessoa. Como é que você vai fazer assistência para a pessoa que você não está entendendo a linguagem dela? Ainda sobre polimatia, no caso, por exemplo, quando o tempo ainda já é curto, né, da passagem aqui pela Terra, no momento que eu me encontro agora, por exemplo, estudar por grupos, línguas neossaxônicas, línguas neolatinas, as raízes, a etimologia já ajuda. Ajuda. Agora, o ideal é a hora que você faz um grupo de neolatinas com anglo-saxônico. Faz um casamento. Estou dando um exemplo. Faz o casamento disso, para ver. Então, por exemplo, você vai estudar alemão. Se você souber inglês, é melhor do que saber português para estudar alemão. Estou certo? Você está de acordo? Foi isso que falaram para você quando você estava estudando, foi? Mais ou menos a coisa é essa. Então, quanto mais você juntar os grupos, você está entendendo? De etnias, principalmente do ponto de vista de comunicação, melhor para você entender a linguagem. Tá bom, professor. Obrigada. Pode falar. Aqui na parafatologia, na página 23, na primeira linha, no final, a sinalética energética e parapsíquica pessoal. Sim. Podia falar um pouquinho, porque a sinalética tem muitas que às vezes a gente não entende, né? Não se entende. Agora, você vai olhar que a maioria dos verbetes eu coloco isso aí. Como eu coloco também o estado vibracional. Entende? O EV. Agora, o que é a energética, a sinalética energética? Essa que é a mais comum. A parapsíquica vem depois. A energética que tem mais. Então, por exemplo, nós estamos aqui, a gente instala um campo. Daí a pouco você sente um banho de energia, você sente um arrepio nas costas, no ombro, no braço, na mão. Isso tudo é sinalético. Sim, mas eu queria com o tempo isso fixa. E você vai ter uma coisa só sua, especial, particular. Tá. Eu queria que você falasse ali, comparasse com o consciencias. Consciencias é uma coisa, é universal, né? Não. É compreensível. Agora, a gente não sabe. Tudo indica que o negócio é cósmico, mas a gente não sabe como. Você está entendendo? Ele é dentro da mateologia, está dentro do nível que a gente não entende ainda. Mas a gente já pode começar a fazer deduções. Afinal de contas, dentro da pesquisa, a hipótese é dedução. Toda hipótese está aí para ser discutida, debatida. Nada que eu estou afirmando aqui hoje é definitivo. Nada que eu afirmo qualquer dia é definitivo. Agora, esse de hoje, então, é o menos definitivo de todos. Você está entendendo? Mas qual é o paralelo que você traça aí entre o consciencias e a sinalética pessoal? A sinalética pessoal é o seguinte, não tem nada que ver uma coisa com outra. A sinalética é o sinal que você tem para você detectar algum processo parapsíquico, extrafísico ou multidimensional, parapsíquico ou paraperceptivo. Você está entendendo? Isso é que é a sinalética, sinal seu. Agora, por exemplo, isso que nós estamos falando aqui, é você, o conscienciês, é aquilo que você entende da outra pessoa. Dentro da sua sinalética, o conscienciês talvez fosse o sinal mais sofisticado que você tem. Entendeu ou não? Entendi. Aí a gente pode comparar como o sinal mais avançado, mais evoluído, mais sofisticado, aquele que caminhou mais, que se desenvolveu mais, foi pelo conscienciês. Então aí você vai ficar dentro aquela última, o quadro sinótico da especialidade. Olha lá, cosmoconscienciologia. Você vai entrar lá, que é uma das últimas coisas mais avançadas, está lá dentro. Entendi. Você entendeu? É por aí. Tem mais alguma pergunta? A última, nós temos 2 minutos. Eu agora estou dando sempre os últimos, para chamar a atenção. Pode falar. Eu queria saber por que você colocou na fatologia memória comum, eu não entendi. Aonde o que tem aqui? A ver? Na primeira linha da fatologia. A linguagem comum, a memória nominativa, a memória imagética. Eu estou chamando a atenção de tudo. Os nomes, as imagens, a progressão mnemônica, a progressão comunicativa, a intensificação progressiva da cognoscibilidade.
ou a cognoscência ou cognescência, a mesma coisa, cognoscência. Você está entendendo? Isso aí eu estou mostrando como é que é o processo todo da sua sensibilidade mental somática, as suas condições, aquilo que você tem como discernimento. Quais são os atributos mais avançados da sua pessoa? Por que você, por exemplo, é muito mais evoluído que o seu cachorrinho, que a sua gatinha? Entende? E eu acho até, não sei, né? Mas do duplista eu não posso falar. Mas tudo é possível. Entende? Entendendo? Nós temos que lembrar, toda vez que tiver uma dupla, eu quero lembrar, para servir de exemplo para a gente pensar. Eu parto do princípio de que essa atenção, o ginossoma é superior ao androssoma. Então, em tese, toda consciência que vem aqui e pega um corpo ginossomático, ela pode ser superior ao androssoma que está perto dela. Você entendeu? Então, até isso a gente tem que levar em consideração. Você entendeu o nível disso que eu estou falando? Então, veja, é o processo da lucidez, do mental soma, da sua capacidade de assimilação, de entender a perspicácia, de aprofundar o processo para ver o prioritário, o mais importante, o mais relevante. Entendeu isso? Entendi. É por aí. Gente, eu agora então posso passar, que está no seu horário. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 25 votos online, 15 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 92 assinaturas no livro de presença e 18 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 3 recados: verbetógrafos Marilsa, Cris Ferrara, oficina de etimologia e lexicologia, e Elcira da Côncius. Então, nós vamos fazer a eleição. São 2 verbetes, nós vamos escolher o verbete de amanhã. Aí estará automaticamente definido o verbete de sábado. E aí, no sábado, nós teremos uma nova listagem. Tudo bem? Então, vou ler os 2 verbetes. O primeiro é autopersuasão primária. E o segundo, evolução agonística. Boa tarde a todos e todas. Nós estaremos entregando os critérios para a confecção dos verbetes aqui embaixo. E aos verbetólogos novos, né, estaremos dando uma devolutiva. Já a Sandra e a Ana Maria, mas acho que a Isabel está aqui em cima ainda. Estaremos lá embaixo agora, ok? Boa tarde. Vim divulgar a oficina de etimologia amanhã com a professora Mabel Teles, de 3 às 6 da tarde, no auditório da Holoteca. Essa oficina custa R$30 e é aberta a todos os interessados. Quem estiver inscrito no curso Lexicologia desse final de semana terá gratuidade nessa oficina, porque normalmente essa aula é dada dentro do curso e não será dada. E em relação ao curso Lexicologia, gostaria de lembrar aos inscritos que o curso começa no sábado, às 8 da manhã, e ainda temos 2 vagas para quem quiser. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A Côncius também estará ministrando nesse final de semana o tenepsista cobaia do Conscienciogramas. Ainda temos também umas 2, 3 vagas. Se alguém tiver disponibilidade e queira aprofundar a sua TENEPS, estamos à disposição. Ok? Muito obrigada.
Ganhou o verbete Evolução Agonística com 43 votos. Obrigado, até amanhã.